Mas diz aí, Samuca, qual foi o maior goleiro que você viu com a camisa da Raposa, meu velho? Um abraço. E aí, Rafa, tudo bem, né? Eu gosto de dividir, já vi muita gente fazendo essa divisão. O maior, pra mim, o Fábio. Melhor tecnicamente, Dida. Justo, Dimar Oliveira. Justo. Pra mim, no Cruzeiro, que eu vi de tudo, acompanhei o Dida, obviamente, também, mas pra mim ainda é o Fábio. E aí, Lélio Gustavo, o maior goleiro que já atuou com a camisa da Raposa, na sua opinião, Lelão? Dida. Cara, o Dida, sabe o que é um impressionante? É diferente, né? Não, isso que meio que o Samuel falou. Você fala em termos de estilo? Também, né? Sabe por quê? Uma coisa que é interessante, o Dida, cara, ele é alto pra caramba, né? Muito, o braço parece uma asa de um avião, de um 767. Muito. Uma coisa do Dida, o Everton de Paula, nosso operador corintiano, ele tá até chorando aqui, lembrando do Dida. Fica triste não, irmão. Já chorou muito com a Arana, goleiro, fica tranquilo. O Dida, cara, pelo tamanho dele, ele tinha a questão do posicionamento. Ele não precisava da ponte espalhafatosa, né, Samuel? Ele andava, dava 2 passinhos, a bola tava na mão dele. Não tinha essa de ser aquele goleiro plástico, de se atirar no chão toda hora. O Dida era muito bom de bola, cara. Muito então, bom, eu concordo com a sua análise aí, viu, Samuca? Pois é, porque o Dida, né, e eu tenho uma lembrança ali da minha infância e assistindo aqueles jogos de Copa Libertadores, de Copa do Brasil, o jogo contra o Palmeiras no Parque Antártica, a atuação do Dida foi coisa cinematográfica, né, e aquele Palmeiras do Vanderlei que era uma seleção, né, e o Cruzeiro vence o Palmeiras de 2-1 de virada, o Dida pegou tudo e mais um pouco. Aí vem o título da Libertadores com disputas sensacionais nos pênaltis. Então, melhor tecnicamente o Dida, mas o maior não tem como. Para mim, o Fábio é o maior goleiro da história do Cruzeiro. Isto posto, Samuca, queria saber de você, sua opinião sobre a entrevista coletiva do Paulo André. Você esteve lá na Toca da Raposa 2 e a gente já trouxe alguns trechos aqui separados pelo Gabriel Moraes dessa coletiva do Paulo André. Inclusive uma pergunta foi a sua, a gente trouxe aqui no programa mais cedo. E aí, cara, o que você achou desse bate-papo do Paulo André, a primeira coletiva dele desde que chegou à SAF, assumindo aí, né, mais uma função, digamos assim, na SAF Celeste? Ô Rafa, eu lamento porque isso não aconteceu mais vezes. Porque pelo menos hoje, a gente teve uma entrevista com o Paulo André falando uma linguagem que a gente pelo menos compreende, né? E não aquele monte de rodeio que vinha acontecendo com o Pedro Martins como diretor executivo de futebol. E a gente já criticou aqui várias vezes. Por exemplo, só para pegar um exemplo aqui, e eu já falei sobre isso também muitas vezes. Quando o Cruzeiro resolve criar um mundo interno e esquecer o que está fora, principalmente a torcida, né? A gente eles podem esquecer, a imprensa, beleza, acha que não tem que dar explicação, tudo bem, mas tem que falar com o torcedor, que usasse, por exemplo, o Ronaldo, ele não usava lá, ficava jogando lá e falando no meio da live, aquilo era importante, era um canal de comunicação direta com o torcedor. Então, que usasse o canal do clube. Mas eu quero pegar aqui o exemplo, aquela fala do Paulo André sobre o Rafael Cabral. Sabe quando aquilo tinha que ter sido dito? Depois da vitória sobre o Botafogo. Antes da coletiva do Fernando Seabra, algum diretor, ou Pedro Martins, ele tem um posicionamento aqui para explicar o que está acontecendo. Porque as coisas vão acontecendo e tem uma margem muito grande para se especular tudo. A gente não ficou aqui discutindo várias vezes aquela história do Marcelo Moreno? Ele vai jogar, não vai jogar, porque tá no bid, não tá no bid. Ele vai fazer um jogo de despedida, ele vai ser inscrito na Sul-Americana. E porque não tem comunicação clara. Então, se o Cruzeiro chega, depois do jogo do Botafogo, o goleiro Rafael Cabral ficou fora hoje, porque existe uma negociação em andamento, não precisa de dar detalhe de nada. Ele procurou a diretoria, diz que quer sair, ele iria jogar, sexta ele falou que ia para o jogo, treinou no sábado e depois ele mudou de ideia. Então a gente tirou da concentração e essa é a história, ponto final.
Não tem margem para especulação nenhuma. É o que está acontecendo. E você está dizendo, sendo transparente, comunicando com o seu torcedor. E aí o que é que acontece? Passa, o goleiro está treinando, não vai para a concentração, não joga. Passou um tempo, ele está lá em Porto Alegre. Passou mais um tempo, ele está dando entrevista falando que escolheu ir para desafios maiores. Aí fica difícil, né? Então, que isso seja uma rotina. Reconhecer erro é uma atitude muito nobre. E quase não se vê isso no Cruzeiro. Porque não dá para falar que está tudo beleza quando você troca técnico em excesso, quando você contrata muito e ninguém joga, quando um diretor que até 2 semanas ele estava naquela mesma sala dizendo que a convicção que a gente tem no trabalho e isso e aquilo, e 2 semanas depois ele está indo para aceitar uma proposta do Vasco. O seu goleiro, que tinha contrato de 2 anos, ele, faltando poucos dias para a janela, ele já deixa ao clube um pedido dele e aí tudo acontece. Então, o Cruzeiro precisa comunicar e comunicar bem. Tem uma mudança de rota significativa? Comunica de forma clara. O Larcamón saiu, erramos isso aqui, a gente achou que era isso, vimos que na prática não tem nada disso, etc, etc, etc. A explicação sobre a saída do Larcamón, o Pedro Martins deu aquele dia lá que a gente foi na apresentação do Seabra, e ficou naquele rodeio, não chegou a lugar nenhum, e só que o Fernando Seabra era a solução de todos os problemas. Então, a comunicação sendo clara, eu acho que ajuda e muito o trabalho de todo mundo. E Samuel, para fechar contigo aqui, cara, uma coisa interessante foi até a primeira sonora que a gente trouxe. O Paulo André ter que assumir que sim, erramos. Não vou falar que foi moleque, né? Que é aquela brincadeira, errei, fui moleque e tal, mas ele finalmente assume que tem muita coisa que não foi tomada de atitude correta, muita coisa que foi errada na SAF. Como é que você recebeu essa sonora dele ali? Como é que você absorveu essa declaração dele estando ali na Toca da Raposa, cara? Porque demorou, inclusive, a assumir, né? Acho que todo mundo já questionou isso por várias vezes, sobre assumir erro. E volto a repetir aqui, isso é uma atitude nobre. Eu errei, a gente errou, a gente tentava isso. E quando ele fala sobre errar de uma forma menor, né, ou um erro que custe menos, isso tinha que ser falado o tempo inteiro. O erro do Pepa, o erro do Zé Ricardo, o erro do Larcamón, o erro do Seabra tá aí e ter ido para outro lugar e volta. O erro de não ter utilizado a base como deveria. Isso tudo podia ter sido explicado há muito tempo. Mas eles escolheram se fechar entre eles e o resultado foi que o torcedor foi perdendo a paciência cada vez mais, né? Mas volto a repetir, tomara que não tenha nada de muito significativo, de mudança muito significativa daqui para frente, mas se tiver, que comunique o mais rápido possível e da forma mais transparente possível, porque isso aí eu não vejo ninguém criticar quem é verdadeiro, quem assume erro, quem tem discurso de humildade. Isso não vinha acontecendo. Que siga assim e o principal, né? Que a bola entre na casinha, porque senão nada adianta, viu, Rafa? É verdade, Samuca. Meu velho, valeu demais. Bom trabalho pra você no domingo. Segunda-feira a gente volta aqui na FM O Tempo. Fechou? Valeu. Um abraço aí pra todo mundo e tamo junto.